A paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande estar aqui com você novamente. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Lucélia Ribeiro e esse canal é sobre a Palavra de Deus e as minhas experiências com Deus. E hoje eu tenho uma experiência com Deus muito especial. Eu me lembrei dessa experiência, na verdade, hoje pela manhã. Eu estava no fórum, numa reunião, e de repente passou uma moça com a roupa e o sapato bem parecidos com a roupa e o sapato que eu estava no dia que aconteceu isso comigo. E eu quero contar tudinho para você hoje, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês que são meus inscritos aqui. Muito obrigada por acompanhar aqui os meus vídeos. Muito obrigada pelos seus comentários. Muito obrigada pelas curtidas. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Estou muito grata a Deus por tudo isso. Eu quero contar para você esse testemunho para você ver como Deus trabalha, como a mão de Deus é poderosa. Quando eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos, eu fazia teatro na minha cidade. Eu sou de uma cidade chamada Montes Claros, no norte de Minas Gerais. E eu fazia teatro na cidade. E um dia eu estava ensaiando uma peça de teatro. Terminou ali o ensaio, eu decidi dar uma volta pela cidade, decorando o meu texto, né? Porque o meu texto era muito longo, e aí eu estava decorando o meu texto. De repente, eu estava andando na rua e eu comecei a ouvir um louvor muito bonito. Eu comecei a ouvir muitas pessoas cantando, sabe? O pastor falando. Eu nunca tinha prestado atenção em nenhuma pregação religiosa. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica, na verdade. E aí eu decidi entrar dentro dessa igreja. Eu entrei lá na igreja, fiquei lá. De repente o pastor falou assim: olha, quem tiver alguma dor aí, toque aí na sua dor, porque nunca mais você vai tocar nessa dor. Deus vai te curar. E eu fiquei pensando, dor? Eu não tenho nenhuma dor. Peraí, dor. Eu falei, eu vou experimentar. Peraí, dor. E eu fiquei procurando dor. Aí, de repente, olha como Deus trabalha, meus irmãos. De repente, eu falei, eu tô com uma dor aqui no meu... Eu estava de tênis. E eu falei, dia desses usei um sapato, uma bota muito apertada e ficou doendo do lado da minha unha. A unha encravou. Aí, o que eu fiz? Eu decidi, o pastor pediu para tocar na dor, que seria a última vez que a pessoa iria sentir aquela dor. Só que eu estava com vergonha, eu estava em pé, eu fiquei com vergonha de ir lá no meu dedão do pé, agachar ali, ir lá e tocar. Então, eu peguei o meu dedo, eu peguei o meu pé e pressionei no chão o meu pé. E aí, pressionei bastante. Percebi que ainda estava dolorido. Aí eu falei, então essa vai ser a minha experiência. Aí eu falei, então eu vou me concentrar nessa dor aqui. Aí ele falou, já tocou na dor? Então será a última vez que você irá tocar nessa dor. Feche os olhos que eu vou orar. Aí eu fechei os olhos, toda a igreja fechou os olhos e começamos a orar. Depois que ele terminou a oração, ele falou, procure a dor. E aí, foi nessa hora, eu achei uma cadeira vazia, sentei na cadeira, coloquei o meu pé em cima da minha perna, eu apertei lá no lugar e não estava mais dolorido. Eu nunca tinha visto isso. E aí eu fui embora, toda feliz da vida, né? E aí o tempo foi passando e a peça de teatro ficou pronta. Tivemos a estreia da peça de teatro, muitas pessoas foram assistir. Nós ficamos uma temporada nesse teatro.
E eu tinha que sair do teatro 11 horas da noite no máximo, porque entre 11h15 e 11h30 passava o meu último ônibus para eu ir embora para casa. Não me lembro se foi o último dia da temporada, se foi o penúltimo, não me lembro. Que eu saí do teatro já era 11h20 da noite. E eu saí correndo, eu estava com um vestido preto e um sapato de salto rosa. Sapato de salto bem alto, rosa. E aí eu fui correndo para o ponto de ônibus. Infelizmente, quando eu cheguei lá, o meu ônibus já tinha passado. E eu fiquei desesperada. Voltei até o teatro para ver se tinha alguma pessoa lá do grupo para me dar uma carona, ou para me levar em casa. Quando eu cheguei lá no teatro, o teatro já estava fechado. Foi aí que eu decidi ir embora a pé. E era longe. Eu acredito que seria, eu nunca cronometrei o tempo, mas eu acredito que do centro cultural da minha cidade até a casa onde eu morava, eu acredito que a pé seria de 35 a 45 minutos andando. Foi aí que eu decidi ir andando. Então eu passava por avenidas e fui andando. Quando chegou, assim, quando já estava para chegar no bairro próximo da minha casa, tinha um lugar muito terrível para passar. Era uma avenida, só que não tinha casas nessa avenida, tinha um matagal, muitos pés de capim. Do lado lá tinha um parque de exposições, me parece que o nome é Parque de Exposições Geraldo Ataíde. E nesse parque, lá nesse lugar, era bem deserto, não tinha casa. E tinha uma ponte, tinha uma ladeira, aí lá embaixo tinha uma ponte e depois tinha outra ladeira. Carro, não passava nenhum. Moto, também não. Gente, piorou. E eu estava ali sozinha, só eu e Deus. Foi aí que eu decidi andar bem rápido. E o sapato, toque, 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 aquele sapato alto, enorme, o salto, e eu andando muito rápido. De repente, eu passo da ponte, eu já fico mais animada, porque aí já estava chegando, já no meu bairro. Era só eu atravessar uma rua de pedra, eu estava andando no asfalto, era só eu atravessar uma rua de pedra, subir toda a rua de pedra, que eu ia chegar no meu bairro. Foi aí, meus queridos, que eu ouvi um barulho terrível, um barulho do capim se abrindo. Aí eu dei uma olhada para trás, era um homem que estava vindo atrás de mim, muito rapidamente. Ele tinha que atravessar a avenida. E ele atravessou a avenida e vinha atrás de mim, rapidamente. E aí eu fiquei desesperada. Meu coração começou a acelerar, minhas pernas ficaram trêmulas, meus pensamentos assim eram tantos de uma só vez que eu acho que eu nem me lembro o que eu pensava. Eu sei que eu pensava muitas coisas. O que eu faço agora? Eu espero esse homem vir e peço ajuda para ele, um homem alto, andando rápido atrás de mim. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Me ajuda, Senhor, tem compaixão de mim. Eu orava, eu clamava nesse momento. Deus, o que eu vou fazer? Porque não tem ninguém aqui. Eu pensava tirar o sapato e sair correndo, só que aí eu teria que correr nas pedras e eu não ia aguentar correr naquelas pedras. Eu pensava 1001 coisas na minha mente, mas eu ainda não sabia ainda o que fazer. De repente eu olhei novamente e vi a sombra dele se aproximando de mim. Foi aí que eu falei, meu Deus, eu vou pedir ajuda para esse cara. Se ele me ajudar, amém.
Se ele quiser fazer alguma coisa comigo, eu não sei o que fazer, mas eu acho que eu vou pedir ajuda para ele. Ele chegou bem perto, eu girei assim para perto dele, dei um sorriso e falei: oi, boa noite, tudo bem? Ai, que bom que você apareceu, que bom! Eu estava com tanto medo de andar aqui nessa avenida sozinha. Meu Deus, que bom, eu estou muito feliz que você apareceu. Para onde você está indo? Aí ele falou: eu estou subindo aqui o bairro, e você, está indo para onde? De onde você está vindo e para onde você está indo? Eu falei: eu estou vindo lá do centro, eu perdi o ônibus. Aí ele falou: você é muito corajosa, você é muito corajosa. Andar para esses lados aqui à noite é ter muita coragem. Aí ele falou: olha, deixa eu te mostrar algo aqui. Enfiou a mão no bolso e tirou dali um canivete. E apertou esse canivete, imediatamente apareceu ali uma faca enorme de ponta e falou assim: olha, eu ia te estuprar, porque eu sempre faço isso utilizando essa faca. Mas eu não vou fazer isso com você, porque você é muito legal. Eu falei: ah, obrigada. Ele falou: eu vou te levar até a sua casa. Onde você mora? Eu falei: olha, eu moro ali próximo à praça, do lado da igreja. Ele falou: tá bom, eu te levo até lá. Meus amados, na verdade eu não morava lá. Quem morava lá era a minha avó. Eu tive medo de falar o meu endereço para ele. E também não falei que eu estava vindo do centro cultural, que eu era atriz, eu não falei nada disso. Aí fomos conversando e rapidamente chegamos. Aí ele me aconselhou novamente: cuidado, não fica andando por aí tarde da noite, tá bom? Falei: tá bom. Tá segura agora? Eu falei: tô segura, muito obrigada. Meus irmãos, graças a Deus que o portão estava aberto. Esse portão costumava ficar trancado. O portão estava aberto, eu entrei, escorei na parede, fui escorregando assim no chão, até o chão. Aí comecei a tremer, meu coração ainda acelerado. E eu tremendo. Na casa da minha avó, tudo escuro, todo mundo dormindo, já era muito mais de meia-noite, muito mais. Agradeci a Deus, fiquei um tempo ali, depois eu fui embora para minha casa, que a minha casa ficava assim, descendo essa rua, só virar assim, era quase na esquina a minha casa. E aí eu vi a mão de Deus, o poder de Deus na minha vida. Tem um versículo que fica no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, que me faz lembrar esse dia, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Deus. Eu me arrepiei quando eu conheci esse versículo. Esse versículo é maior ainda. Eu fiquei encantada com a mão de Deus, com o poder de Deus na minha vida. E eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus me preparou para aquele dia. Quando Ele me levou naquela igreja e eu clamei a Ele lá na igreja, para que curasse o meu dedo, para que curasse a minha unha encravada. Deus estava ali me preparando para aquele dia, para que hoje eu pudesse honrar e glorificar o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é forte e poderoso. Ele tudo sabe, tudo pode. A nossa vida está nas mãos dEle e vale a pena confiar no seu amor.